Olá, turma. Boa tarde. Vamos com a nossa aula de geografia. Estamos aí com a unidade 3, tá? Água, a água, abastecimento e agricultura, tá? Estamos aí com o capítulo 1, a importância da água para a agricultura. O uso da água em nosso dia a dia é tão comum que muitas vezes não nos damos conta da sua importância. Neste capítulo você vai conhecer a origem da água que utilizamos no nosso cotidiano e a importância dela para nossas vidas. Então, vocês têm aí a capa de vocês, bem bonita, né? Bem ilustrada, mostrando aí o mapa, né? O globo. Tá? E aí temos aí uma gotinha d'água, né? Toda a água do planeta Terra está concentrada nesta gota, tá? Então, é só para você fazer uma reflexão, tá? Conversa vai. Observe as duas apresentações do planeta Terra. Elas chamam a atenção para para um importante recurso natural. Você sabe qual é? O que a segunda ilustração está demonstrando? Por que o planeta está seco? Tá? Então, como eu falei, é uma reflexão. Então, eu quero que vocês descubram aí. Por que um planeta está cheio de vida, né? Vamos dizer assim, bonito, no estado normal, e por que o outro tá sem vida? Tá diferente da primeira imagem. Aí eu quero que vocês me digam, certo? Então, vocês vão me dizer aqui na página 176. Tá? Vamos lá. Desculpa, tirei. Conversa vem. Como foi possível observar anteriormente, há pouca água em nosso planeta. Mas, para nossa sorte, a água faz parte do grupo dos recursos naturais renováveis. Você sabe o que isso significa? Explique. Então, se não souber, vai lá no Google, procura saber, tá? E me dê uma resposta aí. Por que renovável? O que significa a palavra renovável? Será que é de renovar? Tá? Vocês vão me dizer. Certo? Vamos continuar aí. A água na Terra. A água faz parte da constituição do nosso planeta, assim como as rochas, o solo, as florestas, o ar e muitos outros elementos naturais. Alguns elementos naturais do nosso planeta são considerados renováveis e a água é um deles, pois ela está sempre se renovando na Terra através do ciclo da água, que veremos mais adiante. Uma característica importante da água é que ela pode ser encontrada em 3 estados físicos: o sólido, o líquido e gasoso. Observe o esquema a seguir, ele ilustra a relação entre a temperatura e a passagem do estado físico da água. Então, temos aí o sólido, que é, vamos dizer assim, que está no estado frio, né? Na temperatura frio. Temos o sólido, que é o gelo. Depois ele vai passar para o líquido, tá? E depois ele vai passar para o gasoso, onde ela vai o quê? Evaporar, tá? De acordo com o calor, certo? Então, temos aí um esquemazinho para vocês poderem entender. E, mão na massa, vocês vão fazer uma atividade aí, tá? Temos aí a primeira e a segunda questão. Vocês vão fazer, não vou ler para não ficar cansativo, tá bom? E vamos para a próxima página.
Onde na próxima página fala sobre o ciclo da água, que é o que a gente comentou logo no início. Você sabia que a água faz parte de um ciclo natural, quando encontrada na natureza? Observe a ilustração a seguir e veja como funciona esse ciclo, tá? Então, vamos lá. Observem aí, tá? Essa ilustração. Ela tá mostrando um pouquinho como é que funciona, tá? Então, vocês têm aí o número 1, onde ela tá evaporando. Depois vocês têm o ciclo 2, onde as nuvens vai se formar e vai cair a chuva. E aí, vocês têm aí o ciclo 3, tá? Onde ele tá falando tudo aqui embaixo, tá, gente? Que ele fala o seguinte, que lá no ciclo 1, ele fala assim, olha, aquecida pelo sol, a água dos oceanos, mares, lagos, rios e vegetação fica em estado gasoso e vai para porções mais elevadas da atmosfera, que são o quê? As nuvens, tá? Aí tá, o 2, os ventos levam o ar úmido para o continente. Aí o número 3, com a redução da temperatura, forma-se nuvens de chuva. No ciclo 4, grande parte da água da chuva escorre pela superfície e forma os rios. E o 5, boa parte da água infiltra no solo e depois alimenta os rios, lagos e oceanos, deslocando-se por baixo da terra. E o 6, de volta aos oceanos, rios ou lagos, a água é aquecida pelo sol e volta para a atmosfera. Ou seja, faz tudo de novo, tá? E aí vocês têm, olha, imagine que nesse copo está toda a água do mundo, certo? Então, 2,5% da água é doce e 97,5% é salgada. Olha aí, gente. Olha a diferença que a gente tem de água doce para água salgada, tá? Toda a água de nosso planeta é potável, ou seja, própria para utilização humana. Perdão, é uma pergunta. Toda a água de nosso planeta é potável, ou seja, própria para a utilização humana? Será que temos pouca ou muita água à nossa disposição? Em quais atividades de nosso dia a dia utilizamos a água? Tá? Pensem aí. E aí, a gente tem aí falando sobre os rios. Agora que conhecemos o ciclo da água, podemos concluir que esse recurso, utilizado nas atividades humanas, chega à superfície por meio da precipitação. Aí, o que é precipitação? Lá no glossário está dizendo. Precipitação, nome dado às formas em que a água retorna para a superfície terrestre. Granizo, neve ou mais comumente como chuva, tá? Então, tá aí, tá? Mostrando as imagens, uma chuva de granizo, que se for muito forte destrói muita coisa. Temos a neve e temos a chuva. Temos os 3 estágios aí, né? Em regiões cobertas por vegetação, parte da água precipitada é absorvida pelas plantas e depois é liberada para a atmosfera, onde se converte em nuvens e gera novas precipitações, que é a chuva, tá, gente? Já a água que não é absorvida pela vegetação pode tomar 2 caminhos. Um deles é escorrer pela superfície, formando os rios, e o outro é infiltrar-se no solo, formando os reservatórios de água subterrâneos. Dessa maneira, os rios se originam em pontos chamados de
nascentes, quando a água subterrânea volta para a superfície e forma um pequeno rio. Vocês sabiam disso, gente? Que é assim que funciona? Olha aí, olha. Nascente do Rio São Francisco, localizado no estado de Minas Gerais. Olha aí o que aconteceu com a nascente. Cadê a nascente? O que vocês acham que aconteceu aí? Vamos pensar um pouquinho? Vamos passar para a próxima página. E aí, na página 180... Então, os rios maiores e mais extensos são chamados de principais. Já os que fluem para o rio principal são chamados de fluentes. Esse conjunto de rios é chamado de rede de drenagem, tá? As redes de drenagem são caminhos que levam a água das partes mais elevadas do relevo até a sua foz, porção onde o rio termina, tá? Só para esclarecer aí. E aí vocês vão fazer na mão na massa, vocês vão fazer essa atividade aí para mim, a primeira e a segunda questão, tá? E aí a gente vai passar para a próxima página. No Brasil, todos os rios principais chegam ao Oceano Atlântico e cada um deles é responsável por drenar uma porção do território nacional, chamado de região hidrográfica. Com a lupa na mão. O Brasil possui 12 regiões hidrográficas. Observe-as no mapa a seguir. Tá aí o mapa, tá? E aí vocês vão responder, olha. Com base no mapa anterior, realize uma pesquisa para responder as questões a seguir. Letra A. Quais regiões hidrográficas existem no seu estado? Ou seja, gente, quais as cidades que tem rio, tá? Que passa um rio por perto? Aí vocês vão ter que pesquisar aí, tá? A letra B. Em qual região hidrográfica o seu município está localizado? Tá? Tudo isso aí vocês vão buscar no Google, tá, gente? Para responder. Letra C. Qual é o principal rio da sua região hidrográfica? Tá? Vocês vão responder para mim. E letra D, por que ele é o rio principal? Sendo que já foi explicado lá na página 180, tá? A questão do fluente, tá? E do chamado rio principal, tá? Eu vou só voltar e vou tornar a explicar. Os rios maiores e mais extensos são chamados de principais. Já os que fluem para o rio principal, tá? São chamados de afluentes, tá? Esse aí fala que esse conjunto de rios dá-se o nome de drenagem. Então, se vocês tiverem alguma dúvida, voltem aí para vocês entenderem, tá bom? Então, por hoje é só. Qualquer dúvida, vocês podem estar me chamando no grupo, tá certo? Boa aula!